no ar, programa É Coisa Nossa, o seu programa de entretenimento e cultura da sua TV Câmara Aracaju, canal 5.3. Bem, gente, eu abro hoje o programa com um escritor, Hermerson Porto. Bem, quando eu vi o tema, eu disse, ai. Eu tenho a independência aqui na Câmara, mas aqui é uma casa plural, onde tem vereadores de todos os partidos, e a gente não costuma fazer política. Eu, pessoalmente, eu não me lembro de ter entrevistado nenhum político aqui. Tá? Nos últimos 4 anos, não. Antes eu fiz alguns, mas depois restrito aos outros programas. E aí eu fui ver o livro, o que era. Quando eu vi o livro, na hora me deu um sorriso de alívio. O livro é uma base histórica interessantíssima. O Hermerson Porto é formado em História pela Universidade Federal de Sergipe, é mestre em Relações Sociais e Poder pelo Profins da UFES, membro fundador da Academia Maranhense de Letras, dentre outros cargos que ele tem. Ele é um pesquisador e um cristão fervoroso. Então eu entendi que a cruzada não se referia à cruzada da Igreja Católica e o golpe, necessariamente não se fala do golpe militar. É uma metáfora. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Valadão. Boa tarde para você e para todos os nossos telespectadores também. Acredito que será muito proveitoso a gente bater um papo aqui nessa tarde. Bom, a cruzada e o golpe. Eu já adiantei que não são as coisas que... Nem tudo que a gente vê nem tudo que cai do céu é sagrado. O que vem a ser o título do seu livro, A Cruzada e o Golpe? Esse livro, Valadão, ele é produto de um projeto que se iniciou na graduação e nós levamos para o mestrado. Eu faço parte de um grupo de pesquisa que nós trabalhamos sobre essas ditaduras no Cone Sul. E em se tratando de Sergipe, no grupo de pesquisa, nós tínhamos colegas que pesquisavam a Igreja Católica, a postura da Igreja Católica, a questão de Dom Helder, Dom Távora. Nós vamos ter também a questão do movimento do FASC São Cristóvão, da Tropicália, enfim, vários movimentos. E eu sempre me questionei, e os protestantes? E nesse momento, os protestantes, uma vez que a gente vinha por uma onda crescente, é interessante observar que hoje, em pleno 2022, essa questão do protestantismo, do protagonismo evangélico, sobretudo nesse campo político, está chegando como uma novidade. Mas quando a gente começou a pesquisar, o tema do protestantismo ainda era muito secundário. E aí eu encontrei um objeto de pesquisa, que é a cruzada, é essa cruzada, que é o objeto de estudo dessa pesquisa, e a gente pôde desenvolver um projeto em cima disso, que resultou numa dissertação de mestrado, e hoje a gente apresenta, não apenas para a sociedade sergipana, mas para todo o Brasil, uma abordagem sobre o golpe civil-militar de 1964 e a ditadura que se seguiu, a partir de uma análise da Cruzada Cristo Esperança Nossa. Quando foi que houve esse evento aqui em Aracaju? Esse evento aconteceu aqui em Aracaju em setembro de 1964, ou seja, no calor da transição de governo, no calor do momento em que o golpe acontece lá no dia 31 de março para o dia 1º de abril, e os militares ainda estão buscando assim a legitimação da sociedade diante do novo regime que foi instaurado. Então o que me deixou tão assim... com a pulga atrás da orelha, digamos assim, é você ter um evento dessa magnitude, como foi a Cruzada Cristo Esperança Nossa, e aí você me pergunta, com base em quê? Nas fontes, né? Fontes jornalísticas, dados das próprias igrejas. Quantas pessoas participaram dessa cruzada? Para a época, mais de 2.000 pessoas. A população de Aracaju, nesta época, devia ser em torno de uns 70 mil ou menos. Olha, muitas pessoas participaram. Foi um evento bem assim demarcado. E aonde foi que foi realizado esse evento? Então, ele acontece na realidade é uma semana. Mas houve um dia que foi o ponto máximo do evento,
que ocorreu no estádio de Aracaju, o que hoje é o Batistão, certo? Então nós temos fotografias, mostra lá as pessoas, a multidão de pessoas, enfim, os jornais vão relatando. E assim, é interessante que tem coisas que a gente não dá conta aqui na entrevista, mas ao ler o livro, o leitor ele vai se debruçar sobre esses dados, sobre essas informações, do ponto de vista de que você vê que tem toda uma engrenagem. Por exemplo, pastores entregam um exemplar do Novo Testamento a Sebastião Celso de Carvalho. Quem é Sebastião Celso de Carvalho? É o governador que ficou no lugar de Seixas Dória. Entendeu? Então, ou seja, é uma análise que o historiador ele tem que fazer essa leitura das fontes, né? Então é muito interessante. Eu estou me segurando um pouco, porque se eu for contar tudo, você não quer ler o livro. Bom, conheci Sebastião Celso de Carvalho. Bem novo você então, por sinal. Eu estou com né? 66 anos, né? Mas eu não me lembro de ter visto como era o nome dele. Ele tinha um apelidozinho, Barão. Parece que Barão de Santa Fé, se não me engano. Tinha um título que era dado a ele, que ele tinha direito a esse título. Mas eu não me lembro dele sentar com um copo de uísque na mão. Entendeu? Não me lembro. Mas era uma figura espetacular. Foi banqueiro aqui, entendeu? Um grande político. Sim, sim. Bom, mas ele teve que pegar o abacaxi. Verdade. Né? Agora, os pregadores, porque nesse exato momento existia uma censura, uma ferrenha censura nos órgãos de comunicação. Os militares entravam nas redações dos jornais, as rádios só podia falar o que tivesse previamente escrito. No script. E foi justamente o fio condutor da minha indagação, da problemática que a gente começou a delinear. Por exemplo, como que esse grupo de religiosos conseguiram fazer um evento dessa magnitude em pleno calor do início do que hoje a gente chama de uma ditadura militar, certo? Com todos esses órgãos repressores, certo? Então, observe que a gente começa a perceber todo o engajamento que envolvia igrejas, e as fontes vão mostrando isso. O Gazeta de Sergipe, que era um jornal de circulação aqui no estado, se não me falha a memória, de Orlando Dantas. Não é isso? O próprio O Brasil Presbiteriano, que é um jornal a nível nacional. Valadão, só para você ter ideia, a capa do jornal daquela semana... A primeira página. A primeira página foi Aracaju, lá em São Paulo. E o evento que aconteceu aqui em Aracaju foi um projeto piloto para todo o Nordeste. Era o menor estado, então se desse certo aqui, poderia... Ia se expandindo. Então você observe assim, para um evento desse acontecer, certamente existia o apoio e o aval desse regime Teve algum instaurado. Pregador especial convidado? Sim, o grande pregador convidado foi um reverendo chamado Antônio Elias. O reverendo Antônio Elias, presbiteriano, em sua época e para o seu tempo, foi um homem à frente de seu tempo. Do ponto de vista do momento que se vivia, não existia essa onda do neopentecostalismo. Não, inclusive é a fase de embrião do surgimento dessas igrejas neopentecostais, como a própria Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Universal do IURD, que é a Universal do Reino de Deus, e tantas outras. O Brasil para Cristo, mas as igrejas tradicionais eram a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Batista, tinha a Igreja Congregacional, e nesse viés mais pentecostal tinha a Assembleia de Deus, que de uma certa forma, pelo protestantismo histórico, eram tanto que, vamos colocar essa palavra um pouco relegada, digamos assim, porque o pessoal do protestantismo presbiteriano, eles têm aquela questão, não sei se vai dar, dizer que eles são a herança... Eles são cultos. A herança da igreja reformada. Eles conhecem a Bíblia, realmente. É uma questão de estudo. Hoje o pentecostalismo, o cara decora um pouco a Bíblia, não precisa nem viver. Aí ele sai sapateando, fala em línguas, entendeu? É uma coisa assim meio desorganizado. Mas que para a época, por exemplo, a participação da Assembleia de Deus em um evento desse tipo, por exemplo, já era inegável não estar, do ponto de vista da quantidade de pessoas. Mesmo sendo uma igreja um tanto que mais leiga, se comparada a essas igrejas,
por exemplo, os mais tradicionais, eu mesmo tive muita dificuldade, por exemplo, de fazer pesquisa com arquivos na Assembleia de Deus. Por essa falta desse sentimento de salvaguardar a sua história. Coisa que eu já não tive na Igreja Presbiteriana. Atas altamente preservadas, organizadas. Para quem pesquisa, não tem coisa melhor, sabe? Mas, tipo, era uma igreja, por exemplo, que já tinha uma banda de música. Embora mais jovem, porque a Assembleia de Deus em Aracaju é de 1932 que se organizou. Inclusive completou 90 anos agora. Já a Igreja Presbiteriana, não. Em Laranjeira chegou no final do século XIX. Foi a primeira igreja a chegar em Sergipe. Em Aracaju, em 1906, por ali, já no início, na virada do século, certo? Então, veja, eram igrejas já estabelecidas muito antes da própria Assembleia de Deus. Mas só a Assembleia de Deus tem uma banda de música formada com músicos nessa época, entendeu? A quantidade também de igrejas, de trabalhos e de povo, né? Então, enfim, foi um evento, Valadão, que as diferenças foram colocadas à parte. Existia um inimigo em comum, que era uma suposta ameaça do comunismo, aquele temor que o cristianismo tem em relação à questão do comunismo, e esse inimigo em comum unificou a cristandade. Só para você ter noção, e os amigos telespectadores, teve uma senhora batista que eu entrevistei. Essa senhora, ela participou da cruzada Cristo Esperança Nossa. E eu perguntei como que ela soube o veículo de informação, que ela tomou ciência desse evento para ela poder participar. Ela disse, olha, eu morava na região da Barra dos Coqueiros. Terrível. Comunicação naquela época. Eu morava na região da Barra dos Coqueiros, vendia cana e coco e soube do evento pelo padre na igreja. E não era evangélica. Ela hoje é batista, não sei nem se ela ainda está viva. Mas na época que eu entrevistei, sim, claro, com certeza. Mas, veja bem, ela soube do evento pelo padre. Então, veja, que foram as marchas da família com Deus. Pode ter sido uma coisa também arquitetada com a colaboração da Igreja Católica Apostólica Romana. Sim, é isso, é justamente isso que eu estou dizendo. Porque quem organizou, por exemplo, as marchas da família com Deus e pela liberdade, como resposta às propostas das reformas de base do presidente Jango, foi justamente as senhoras da alta sociedade católica, junto com o alto empresariado. Ou seja, existia todo um projeto arquitetado nesse sentido. O bispo de Aracaju era Dom Távora? Então, era Dom Távora. Mas Dom Luciano Cabral já estava chegando e todo mundo sabe da proximidade que Dom Luciano tinha com o sistema. Inclusive, nós temos muitos bons trabalhos, é justamente aquilo que eu disse no início da minha fala, de colegas historiadores que trabalham esse embate, sobretudo no caso da Igreja Católica, mas que também deve ser problematizado porque a memória, ela também, há uma disputa pela memória. Há uma disputa pela memória. A vaidade pessoal, às vezes, tira a santidade. Por aí. E é aquela questão, né? Então, depender de com quem você conversa, essa questão de Dom Luciano Cabral, Dom Távora, quem era mais progressista, quem era mais conservador, enfim. E por aí vamos caminhando, né? Bom, a cruzada e o golpe. O que você chama de o golpe aqui? O golpe eu chamo aquele contexto que nós vivemos em 64, nós tínhamos um presidente legitimamente eleito, e aqui eu não estou fazendo bandeira partidária, a gente precisa, no meu caso, enquanto historiador, a gente precisa olhar para as fontes, ainda que a fonte ela não diga aquilo que nós queremos que ela fale. Mas nós temos um presidente constitucionalmente eleito. Naquela época se votava em presidente e vice separadamente. Acredito que certamente você lembra, não sei se, dessa época, né? Mas o Brasil, e você vai poder observar isso no livro, o Brasil não é uma ilha. O que é que nós estamos vivendo no mundo na década de 60? A Guerra Fria. Então existe um embate muito grande entre os capitalistas,
liderados pelos Estados Unidos, e nós temos o comunismo, capitaneado pela antiga URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E acaba de se tornar um país comunista a ilha de Cuba, na América. Então, a situação de miséria, de miserabilidade, de pobreza, de fome, sobretudo, que o Nordeste brasileiro vive, é tanto que eles criam a Sudene, gera um temor muito grande de que o Nordeste brasileiro, devido à situação social, tornasse-se uma Cuba. Só que o que geralmente eu digo é o seguinte, gente, o Brasil é um país continental. Para você tomar o Brasil, não, mas é porque a guerrilha já estava armada. A que nível de raio de extensão essa guerrilha tomaria o Brasil? Se compararmos o Brasil a Cuba. Enfim, o que eu estou colocando é o discurso que existia para defender a suposta ameaça comunista. Mas, na realidade, a gente vem de uma era Vargas, né, que passou aqui 15 anos comandando o Brasil, Getúlio Vargas, depois você tem Dutra, depois de Dutra, Getúlio volta, não aguenta a pressão, se suicida. Depois dele, Café Filho, que é um presbiteriano. Era presbiteriano. Assume até termos eleições gerais. Aí depois vem JK, que não era benquisto pelos militares. Então já começa a existir essa versão daí. Depois dele, Jânio Quadros se elege, que é outro político com uma biografia altamente conturbada do ponto de vista do que ele defendia, do que ele... Oportunista, pronto. E aí ele renuncia ao cargo, certo? Ele renuncia ao cargo, acreditando que a sociedade ia pedir que ele ficasse. A sociedade fez pouco caso. Quem assumiria? O vice. Quem era o vice? João Goulart. Então veja, e quem era João Goulart? Nada mais, nada menos que o ex-ministro de Trabalho de Getúlio Vargas no seu último governo. Então, ou seja, olhar 64 sem perceber essas questões é você fazer uma análise muito reducionista. Então, Jango, que é o João Goulart, ele faz esse comício e olhe lá, antes de falar do comício, os militares não queriam deixar que o presidente assumisse. É tanto que a gente vive no Brasil o momento do parlamentarismo. Se você não sabia, a gente vive esse parlamentarismo ainda que por um curto período de tempo, e depois o povo foi às ruas para dizer queremos de volta o presidencialismo. Então veja, nesse momento, o presidente, ele era chefe de Estado, mas não era chefe de governo. O governo estava nas mãos do Congresso. Né? Então, quando ele realmente assume o comando, ele apresenta as propostas de... Essa reforma que todo mundo está querendo inventar a roda agora, reforma tributária, reforma previdenciária. Então, toda essa reforma, Jango já falava lá atrás e foi motivo de grande tumulto. Porque vai tomar as terras, porque vai tomar propriedade privada. Tudo achismo. Enfim, é isso que eu sempre digo. Os meus alunos sempre me perguntam, professor, e se não existisse Hitler, teria a Segunda Guerra Mundial? Teria. E se não existisse, eu sempre digo o seguinte, Valadão, nós na história, a gente não trabalha com achismos ou profecias. A gente trabalha com fontes. O nosso objeto são as fontes, os vestígios históricos produzidos pelos homens. Nós somos produtores de história. Nós estamos produzindo história aqui, nesse momento. Então, sim, eu faço parte de um grupo de historiadores que nós defendemos essa linha de pensamento dentro da historiografia. Que o que aconteceu em 1964 foi um golpe civil-militar. Por que um golpe civil-militar? Porque nós temos um governo, ainda que criticado, e todo governo é passivo de críticas, mas nós temos um governo legitimamente eleito, que foi usurpado, e dessa tomada do poder, os militares ficaram no poder por 21 anos, e por 21 anos não tivemos eleições diretas para presidente. É tanto que houve um movimento de direta já lá pela meados da década de 80, 85, por aí. Eles dizem que não foi um golpe, foi uma revolução. Há quem diga que foi uma revolução. Outros dizem que não houve uma ditadura, foi um regime. Eu lhe aconselho a ler o livro A Cruzada e o Golpe. Leiam o livro, tá? O professor Emerson é uma pessoa de uma cultura geral muito grande. E eu recomendo. Eu já dei uma passada de vista assim, entendeu? Nesse período de final de ano, é bom que a gente reflita para não misturar política com religião.
Porque termina complicando. Política é uma coisa e religião é outra. Cada um tem a sua fé e cada um tem o seu princípio ideológico. Verdade. Todos são maravilhosos. Muito obrigado. Nisso tudo, viva João Batista Figueiredo. Eu vou ao break e volto já já. Tem me acontecido uns negócios que só Papai do Céu na minha vida. E eu me deparo com um pedido do meu querido diretor de fotografia da TV Câmara, Ademar Neri. Valadão, tem um clipe aí, o cara é bom. Eu digo, bom, se o cara é bom, a gente traz. Aí, quando ele me deu o nome Iê Samora, eu digo, esse Iê Samora nasceu aonde, Ademar? Ele disse, rapaz, na Colômbia. Eu digo, bom, você quis dizer na Colônia 13. Ele disse, não, na Colômbia. Eu digo, Ademar, você sabe que a gente só bota artista sergipano. Ele disse, não, mas esse cara tá morando já aqui em Sergipe. Eu digo, bom, se mora em Sergipe, passa a ser artista sergipano. E a gente traz, tá? E é com muito orgulho que eu recebo aqui o Iê Samora, também conhecido como Gringo do Arrocha, cantor colombiano de Arrocha. Vamos nessa. Menino, você ainda vai ver coisa e eu tô vendo ainda, sabe? Iê Samora, tudo bem? Opa, meu irmão, tudo bem? Iê Samora, você é colombiano mesmo? Colombiano, nacionalizado colombiano. E mora em Sergipe há quanto tempo? Já llevo 2 anos morando aqui no Sergipe. E você trabalha como cantor. Sim, cantor. Trabalho como cantor. Tá? Você veja bem, eu vi os seus 2 clipes, Sim. Gostei inclusive. Um com o Gordinho Safado, Sim. que já teve aqui no programa. Sim. E o outro falando de sentimento, de tudo, muito bacana. De sofrência. Sentimento é tudo. Existe arrocha na Colômbia? Não, só tem ritmo parecido, mas não é arrocha. E você cantando arrocha? Porque eu já vi tudo, né? Sim. Agora um colombiano cantando arrocha? Quando eu escutei a música de aqui, eu fiquei impressionado. Do começo gostei bastante e comecei a escutar, a aprender, a olhar que artistas grandes estavam deste gênero e gostei muito de La Rocha. Aí comecei com uma pintada, gostava muito da música de uma pintada e comecei a aprender essa música. Já depois, graças a Deus, se Você dava. é fã do Unha Pintada? Sim, bastante. Eu gosto muito da música dele. Curte muito a música dele. Curto, Agora demasiado. você veja bem, eu não sei, é espanhol, meio Sim. portinhol. Como seria Julio Iglesias cantando arrocha, hein? É raro, pero é top porque ele tem voz boa, então para ficar uma rocha top. Que a voz top na rocha fica de maravilha. Bom, vamos chamar aí, viu, Aragão, por gentileza, o clipe e que o Samora grava com um Gordinho Safado. Vamos rodar. Para de mentir, a foto que posteo con él y diciendo que era amor seu. Baby, te conheço bem, não mente melhor do que eu. É que eu te quero, chorando por desespero, mas eu tô aqui quase uma semana só bebendo e sem conseguir dormir, parecendo um caos sem dono por um tempo inteiro. E o pior de todo é que eu tô sem dinheiro. Quero que você vá se lascar, não venha
sucesso do Brasil, Gordinho Safado. Tamo junto, meu parceiro Gringo do Arrocha. Isso não é uma música, mas sim uma canção. Simbora! E para de mentir, a foto que postou com ele dizendo que era amor seu. Baby, te conheço bem, não mente melhor do que eu. É que eu te quero, chorando por desespero, por desespero. Mas eu tô aqui, quase uma semana só bebendo sem conseguir dormir, parecendo um cão sem dono por um tempo inteiro. E o pior de tudo é que eu tô sem dinheiro. Quero que você vá se lascar, não venha me procurar depois que me abandone. Esqueça até meu nome, me exclui do Instagram. Não ligue amanhã, perdeu o meu amor, porque não deu valor. Não venha me procurar depois que me abandone. Esqueça até meu nome, me exclui do Instagram. Não ligue amanhã, perdeu o meu amor, porque não deu valor. Bacana isso, sabe? Eu gosto dessa coisa assim. Eu gosto de tudo. Sei. Tudo que vier a contribuir com alegria, com estilo. Agora me conta, você já está fazendo show em Aracaju? Já, graças a Deus. Já estou fazendo shows em Por isso está sendo conhecido como o Gringo do Arrocha. Gringo do Arrocha. Quando eu gravei a primeira música, o produtor, ele saiu porque foi quando eu estava gravando o Gringo de Arrocha. E já ficou assim. Então a primeira música já, o Gringo do Arrocha. Você, como muito fã do Unha Pintada, você canta pra gente um pouquinho de Unha Pintada? Sim, claro. Então vamos lá. Eu também sou muito fã do Unha Pintada, viu? E quer saber por que eu te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção, é que o meu coração ainda tem vestígios de você. Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais na minha vida. Não quero te odiar vendo suas novas publicações, ainda não te superei. E virtualmente eu te bloqueei. E sou imaduro demais pra seguir você. Me bloqueia pra não te ver. Me bloqueia pra não te ver. E sou imaduro demais pra seguir você. Me bloqueia pra não te ver. Me bloqueia pra não te ver. Até no Instagram eu parei de seguir você. Yeah. O Gringo do Arrocha, Yeyer Zamora. E quer saber por que eu te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção, é que o meu coração ainda tem vestígios de você. Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais na minha vida. Não quero te odiar vendo suas novas publicações, ainda não te superei.
E virtualmente eu te bloqueei. E sou imaduro demais pra seguir você. Me bloqueia pra não te ver. Me bloqueia pra não te ver. E sou imaduro demais pra seguir você. Me bloqueia pra não te ver. Me bloqueia pra não te ver. Até no Instagram eu parei de seguir você. Yeah. Yair Zamora. Yair Zamora, o gringo do Arrocha. A esposa tá ali filmando. Ela faz o back vocal no show. Ela tava ali cantando. Entendeu? Então eu acho o seguinte: quem gaba o sapo é a Gia. Sim, é verdade. A Gia acha o sapo a coisa mais linda do mundo. E é uma mulher apaixonada, porque ela não sabia se via no celular, se olhava para você ou se cantava. Vai dar certo! Isso vai dar certo! Vai dar certo. Bom, eu tenho um outro clipe, né? Um sucesso nosso. Música sua? Sim. Também? Tá com saudade do ex. Como é, velho? Tá com saudade do ex. Quando você... Quem tá com saudade do ex? Elas. Elas. Aragão, As apaixonadas. tá com saudade do ex. Isso é Yair Zamora, o gringo do Arrocha. Sucesso nosso. Você se precipitou, não sabia o que queria, mesmo assim largou. Ontem pediu pra voltar, achando que era fácil, que vou aceitar. Eu tô mal, mas vou ficar bem, sabendo que você se arrependeu e que esse outro cara não faz melhor do que eu. Tá com saudade do ex, tá com saudade do ex, porque o atual não faz melhor que antigo fez. Tá com saudade do ex, tá com saudade do ex, porque o atual não faz melhor que antigo fez. Tá com saudade do ex, tá com saudade do ex, porque o atual não faz melhor que antigo fez. Tá com saudade do ex, tá com saudade do ex, porque o atual não faz melhor que antigo fez. Tá com saudade, meu amor, vem comigo assim. Yair Zamora. Eu tô mal, mas vou ficar bem, sabendo que você se arrependeu e que esse outro cara não faz melhor do que eu. Tá com saudade do ex, tá com saudade do ex, porque o atual não faz melhor que antigo fez. Tá com saudade do ex, tá com saudade do ex, porque o atual não faz melhor que antigo fez. Tá com saudade do ex, tá com saudade do ex, porque o atual não faz melhor que antigo fez. Tá com saudade do ex, tá com saudade do ex, porque o atual não faz melhor que antigo fez. Tá com saudade do ex, tá com saudade do ex, porque o atual não faz melhor que antigo fez. Tá com saudade do ex, tá com saudade do ex, porque o atual não faz melhor que antigo fez. O gringo do Arrocha. Tá com saudade do ex, porque o atual não faz melhor que antigo fez. Tá com saudade do ex, tá com saudade do ex, porque o atual não faz melhor que antigo fez. Show de bola! Gringo, quando lança o EP? Qual? O EP da internet, que hoje não tem mais CD, se você lança as músicas, Sim. que você lançou 2 clipes, Sim. mas tem mais músicas prontas, Tem não tem? um CD, Tem um CD.
de 12 Seria um músicas. EP. É. Vai lançar quando na internet? Já está lançado. Já tá no ar. No Como é que as Spotify. pessoas acham o gringo? Não, é o Aí gringo. podem, não, É o gringo do Arrocha? para procurar en É. Spotify, en YouTube, Como? en Yeyer todas Zamora? las plataformas. Yeyer Zamora. Se botar o Samora só, que é mais fácil, pô. Se Só filho que de colombiano Zamora- com um nome desse, meu amigo, misericórdia. Zamora tem mais artistas do mundo. Ah, tem Então, vários. Sim, Zamora, porque Mas Yeyer, é não. um sobrenome. Yeyer. Yeyer. O que quer dizer Yeyer? Yeyer é nome artístico desde pequeno. Mas o que quer dizer? Não pode falar aqui? Não, sim. Não sei se aqui também olharam um programa de meninos, de crianças, que é de JJ Uabo se chama, que é caricatura. Então é um... Yeye é um avô, como se chama isso? Um avião. É um vô, e ele tem cara redonda, e como quando eu era pequeno... São avatars. Seria um avatar. Um Certo? avatar. Porque você veja bem, esse nome Iê, nós tivemos um estilo musical na Jovem Guarda que era o Iê. É por um avatar, mais ou menos assim. E a gente ficou assim por um tio meu, ele me falava, ei, pequeno. Tá escrito aí no telefone do Iê Zamora e tá escrito como é, porque para falar, meu amigo, quando ele mandou o nome, eu digo, tá repreendido em nome de Jesus. Bom, gente, foi muito show de bola. Muito show E de aí bola. você já pode procurar aí todo em plataforma Yeyer Zamora e já vai Vamos fazer mais aparecer. uma? Mais uma. Faz tempo que a gente não se toca. Eu não casei contigo pra dormir de costa. Nosso amor tá uma bosta. Tô indo embora, mas eu sempre volto. E quando vejo eu já tô no teu corpo suado, minhas mãos não têm cachos. A gente se entende pelado. Yeah. Faz tempo que a gente não se toca. Eu não casei contigo pra dormir de coisa. Nosso amor tá uma bosta. Tô indo embora, mas eu sempre volto. E quando vejo eu já tô no teu corpo suado. Minhas mãos não têm cachos. A gente se entende pelado. Yeah. E quando vejo eu já tô no teu corpo suado.